como é que não se ora. E ele vai usar o exemplo, então, de 2 tipos de pessoas aí. E o primeiro tipo de pessoa que o Senhor Jesus Cristo vai lidar é com os hipócritas. E ele vai dizer, então, quando você orar, quando você vai, então, separar o seu tempo, se dedicar à oração, você vai reservar tempo para falar com Deus, saiba de uma coisa. Você não deve fazer isso como os hipócritas fazem. Você não deve fazer isso como os hipócritas fazem. E como é que os hipócritas fazem? Eles gostam de orar em pé, nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Essa é a atitude daqueles que são os hipócritas. Daqueles que são falsos. É o famoso pavão. É aquele que gosta de ser visto, aquele que tem necessidade de ser visto. Ele quer ser reconhecido pelas pessoas. Por isso ele vai se posicionar estrategicamente para que ele possa ser visto, para que ele possa ser reconhecido. Mais um ponto pelo qual a nossa sociedade ama, né? E nos incentiva a ser assim. Quantas vezes você já ouviu a diferença entre a galinha e o pato? Por que a gente come ovo de galinha e não come ovo de pato, né? Porque a galinha faz barulho. Ela anuncia para todo mundo, olha, o meu ovo chegou. Venham buscar e se saborear com ele. Enquanto o pato quieto, ninguém nem sabe que pato bota ovo. Mas essa é a questão, irmãos. Os hipócritas, eles querem aparecer, eles querem se posicionar e eles chamam a atenção para si mesmos. Eles falam, olha só, gente, eu estou aqui no templo e estou orando. Presta atenção na minha oração. Olha só como é que eu faço. Olha, eu estou aqui no canto da praça e estou orando. Olha só, olhe para mim. Veja como é que eu faço. Está vendo? Está vendo como eu sou próximo de Deus? Está vendo como eu tenho intimidade com Deus? Está vendo como eu tenho conhecimento das Escrituras? Esses são os hipócritas. Eles querem ser vistos pelos homens. Marcelo não está aqui, né? Está viajando. Mas são os especialistas em marketing. Marketing pessoal. O seu rigor mais primoroso. Eles anunciam os seus feitos, anunciam quem eles são. E normalmente nós temos já uma rejeição inicial para esse tipo de pessoa, né? Nós não gostamos, nós não estamos muito simpáticos a esse tipo de pessoa que gosta de se exibir, que gosta de falar de si mesmo. Mas a verdade é que esse tipo de pessoa, que nós muitas vezes vemos como os malvadões, são miseráveis. São pessoas miseráveis. Porque a sua necessidade de serem vistos pelos homens, na verdade é só uma manifestação da sua necessidade de terem a aprovação dos homens. Eles precisam de aprovação. Quando eles dizem, olhem para mim, olhem como eu sei orar, olha o meu relacionamento com Deus. No fundo, o que eles querem que as pessoas vejam, ou que eles querem mostrar para as pessoas, é que eles não estão nus. É que eles são vestidinhos, eles são limpinhos, eles são direitinhos. Então eles querem dizer, olha só como eu sou bem sucedido. Olha para mim, olha como eu sou uma pessoa culta. Olha como eu sou zeloso. Olha só os versos que eu tenho memorizado e sou capaz de recitá-los na minha oração. Olha só como eu sou servil. Tenho um coração inclinado para as coisas de Deus. Olhe para mim e veja como eu sou bom. São homens que tentam, a todo custo,
rejeitar aquilo que Adão reconheceu no Éden. Eu estou nu, estou afastado e longe de Deus. Estou perdido. E nessa falta de percepção pessoal, nessa falta de percepção de quem eles são, dentro de si mesmos, eles tentam falar para os outros que eles não são aquilo que eles sabem no fundo que eles são. É como aquele rei daquele conto. Você se lembra? Ele estava no seu palácio e chegou aqueles tecelões espertões com o tecido especial que só podiam ver aqueles que eram muito inteligentes. Eles mostram aquele tecido. Olha só, rei, que tecido maravilhoso que a gente elaborou. Muitos e muitos anos de serviço para tramar essas linhas aqui. E só então as pessoas inteligentes aqui podem ver esse tecido. O senhor quer que nós preparamos uma veste para o senhor desse tecido aqui? E como é que o rei vai dizer, não estou vendo? Como que um rei vai fazer essa afirmação a respeito de si mesmo? Então ele diz, eu quero, por favor, faça uma roupa para mim, dessa aí. E os tecelões, então, muito espertos, vão tirando o dinheiro do rei, e fazem aquela roupa para ele. E o rei, convencido de que aquilo era real, ele sai em praça pública, desfilando o seu novo tecido, o seu novo manto, que só os inteligentes podem ver. E os seus súditos, que também não querem ser reconhecidos como tolos, como nécios, como ignorantes, eles começam também a admirar a roupa do rei. Nossa, mas que roupa excelente, que roupa bonita. Comprimento, o caimento, né? As cores. Até que chega uma criança ali e fala, o rei está pelado. O que está acontecendo aqui? Que loucura é essa? E ri. É isso. É isso. Essas pessoas, elas estão tentando tapar o sol com a peneira, se colocando diante das praças e nas ruas, e dizendo, eu sou bom. E o mais triste de tudo, o mais triste, é a afirmação que Jesus Cristo faz a respeito dessas pessoas. Eu digo que eles já receberam a sua recompensa. Se o que você quer é ser reconhecido pelos homens, tá bom. A sua recompensa é isso. Os homens vão olhar para você e vão dizer, nossa, que coisa impressionante, né? Você fala bem. Você tem uma boa, né, técnica de comunicação, uma boa erudição. Nossa, você deve ter muita leitura. Você deve ter lido bastante na sua vida. Uau, que impressionante isso que você falou. Mas até logo. Agora eu preciso ir resolver outras coisas. E essa é toda a recompensa que eles recebem. Uma admiração que não só é pequena na sua extensão, mas é pequena também na sua origem, porque ela vem de seres quebrados e nus. E toda a recompensa que eles vão receber é essa. Recompensa de outros homens nus. Então Jesus diz, não seja como os hipócritas. Não seja como os hipócritas. Quando você orar, você vai entrar no seu quarto e você vai fechar a porta. E aí você vai orar ao teu Pai. Que coisa impressionante. O contraste que Jesus estabelece ressalta aquele que é o grande objetivo da oração, o relacionamento com Deus. É para isso que nós oramos, para nos relacionar com o Senhor. A instrução de Jesus define que o alvo da oração deve ser sempre Deus. O alvo da oração é sempre Deus.
sendo muito mais do que o meio pelo qual recebemos as coisas de Deus, a oração nos dá o próprio Deus, que inclina os seus ouvidos e nos ouve, quando nos dirigimos exclusivamente a Ele. A oração não é simplesmente o canal pelo qual nós vamos receber as coisas que nós queremos receber. Mas a oração é o canal pelo qual nós temos o próprio Deus. Imagine um outro rei agora. Um rei também sábio, soberano, mas um rei muito severo. Um rei muito bravo. E esse rei está dormindo no seu quarto. E às 3 horas da manhã, alguém entra no seu quarto e diz: Rei, eu estou com sede, me dá um copo d'água. O que você acha que vai acontecer com essa pessoa? Que atrapalha o sono do rei porque está com sede. Vai morrer. É isso que vai acontecer. Ela vai morrer. A não ser que essa pessoa seja o filho do rei. Aí o rei vai falar: tá bom, meu filho, vou buscar água para você, vamos lá. E essa é a ilustração que Tim Keller diz para falar do acesso que nós temos na oração. É pela oração que nós temos esse relacionamento com o Rei do Universo, o Criador de todas as coisas. Pela oração nós nos relacionamos com Deus, o nosso Pai. E esse é o grande alvo. Na oração nós temos relacionamento, nós temos conversa com o nosso Pai. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer aos romanos, naquele grande capítulo da segurança cristã, Romanos capítulo 8. Ele vai dizer que justificados em Cristo, já não há condenação sobre nós. E ele vai dizer que o fato é que nós não recebemos um espírito de covardia, mas recebemos um espírito de adoção. Nós somos filhos de Deus. E nesse espírito, então, nós clamamos: Abba, Pai. 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 E nós, então, temos relacionamento com Deus. Esse é o alvo da oração. Esse é o objetivo da oração. Relacionamento. Desenvolver uma conversa com Deus. Jesus então estabelece essa regra e esse padrão para os seus discípulos. Na oração você busca a Deus. Na oração você busca a Deus. É importante notar aqui, irmãos, e eu quero fazer essa ressalva para vocês, que Jesus não está se opondo a orações públicas ou coletivas aqui. Jesus não está dizendo: olha, a única oração que existe é a oração fechada no seu quarto e reservada. Mas Jesus ele está colocando em prática o conceito que ele estabeleceu no versículo 1 do capítulo 6. Olha aí o que Jesus vai dizer lá. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Esse é o assunto que Jesus vai tratar aqui, a princípio, no capítulo 6, até o verso 18. A gente não deve exercer a nossa justiça diante dos homens, querendo receber deles a justificação, ou querendo mostrar para eles que nós somos justos. A gente deve buscar justiça em Deus e no Senhor. Então Jesus vai aplicar esse conceito de como nós guardamos o coração, de mostrar e de exercer a nossa justiça diante de Deus na oração. E é assim que nós fazemos. Quando nós não oramos como os hipócritas, que buscam ser vistos, mas quando nós fechamos a nossa porta do nosso quarto e nos dedicamos exclusivamente e integralmente ao Senhor em conversa. E aí a beleza do contraste. Bem no final dessa primeira parte. Porque se os homens que querem ser vistos na oração recebem a sua recompensa justamente por serem vistos, aqueles que buscam ao Senhor na oração recebem o Senhor na oração. É isso que Jesus vai dizer. Você vai orar ao seu Pai em secreto e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Você vai ter Deus. Dedique-se exclusivamente a Deus. Busque a face de Deus exclusivamente. E Ele vai te recompensar. Ele vai te recompensar, Ele vai te responder. Esse é um ensino que o Senhor Jesus vai repetir muitas e muitas vezes. E Ele vai usar
diversos exemplos. E o meu favorito é aquele onde ele diz: se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste vos dará todas as coisas. E em Lucas ele vai dizer: quanto mais o vosso Pai Celeste não vos dará do seu Espírito. Se Deus é o nosso alvo na oração, nós seremos recompensados. Nós teremos Deus, receberemos Deus. Mas Jesus vai continuar, e ele vai dizer então que nós não devemos ser como os hipócritas, mas vai dizer também que nós não devemos ser como os gentios. E qual é o erro dos gentios? Os hipócritas são aqueles que se posicionam estrategicamente para serem vistos. Os gentios são aqueles que fazem uso de vãs repetições, presumindo que pelo muito falar serão ouvidos. São mestres da argumentação e do uso da forma e da extensão de orações. A confiança que eles têm no poder e na eficácia da oração está nas suas habilidades com as palavras. Eu sei como formar uma oração que Deus vai ouvir e responder. Essa é a confiança dos gentios. Eu vou formular e vou usar isso aqui de tal maneira que Deus não vai poder resistir ao que eu estou falando. Ele vai ter que ceder. Ele vai ceder. É uma espécie de magia, ou feitiço. Você pega o livro e você vai lá e você vê qual que é aqui o padrão para que esse feitiço aconteça. Quais são as palavras mágicas que eu tenho que dizer para que aquilo que eu quero se realize. Essa é a maneira que os gentios pensam. Eu vou formular e vou organizar palavras de tal maneira que vai ser irresistível para Deus me responder. E o Senhor Jesus Cristo vai dizer que isso não é assim. Não é assim. Irmãos, comunicação é uma arte muito difícil. Muito difícil. As grandes empresas, o segundo maior motivo pelo qual há fracasso nos projetos é pela falta ou falha na comunicação. Porque a comunicação não foi precisa, os projetos falham. E não só projetos de empresas, mas nos relacionamentos. Quantos relacionamentos estão destruídos por falta de habilidade comunicativa? Pais que não conversam com seus filhos, irmãos que não conversam com seus irmãos, maridos que não falam com suas esposas, parentes que já não conversam mais, amigos. Quantos relacionamentos destruídos porque não conseguiram se comunicar direito? Isso é uma verdade. E por ser uma verdade, o gentio então vai fazer uma conclusão lógica. Ora, se uma boa comunicação pode salvar projetos da minha empresa, se uma boa comunicação pode salvar o meu relacionamento com minha esposa, o relacionamento com meu irmão, por que uma boa comunicação então não vai resolver o meu problema aqui com Deus? Se eu usar as palavras certas. A minha habilidade comunicativa então é que vai fazer esse negócio funcionar. E a gente então começa a manipular. Começa a manipular. E a verdade é que nem sempre as palavras corretas significam uma oração certa. A gente leu aqui no início do nosso culto, a parábola que o Senhor Jesus Cristo contou em Lucas 18, a segunda parábola, daqueles dois homens que estavam orando no templo. E para mim é algo impressionante a oração do fariseu. Porque ele tem, como um fariseu hipócrita, o posicionamento de ser visto pelos outros. Então ele está estrategicamente posicionado. E todas as pessoas estão vendo ele. E quando você vê uma pessoa assim, você
Não espera que ela vai dizer, ó Deus, graças te dou. Ó Deus, graças te dou. Esses são elementos da oração daquele fariseu. E ele pensa que por dar graças a Deus, então ele se referencia a Deus, ele está falando com Deus. E ele agradece a Deus. Então, bom, eu estou me dirigindo a Deus e eu estou agradecendo. Agora então eu posso dizer, obrigado porque eu não sou como os demais homens. Obrigado porque eu não sou um roubador. Obrigado porque eu não sou um perverso. Obrigado porque eu não sou como esse publicano aqui. Mas ele começou certo. Ó Deus, graças te dou. E quantas vezes nós somos tentados a pensar que a manipulação das palavras é que vai fazer a nossa oração ser ouvida. E Jesus Cristo então vai colocar um contraste também com os gentios. Se ele contrasta a recompensa do fariseu, ele vai contrastar o espírito do gentio. E que coisa sensacional quando o Senhor Jesus Cristo diz: você não precisa ser como o gentio e usar de vãs repetições, achando que o jeito que você fala, no seu muito falar, na sua habilidade com as palavras, Deus vai te ouvir. Sabe por quê? Porque quando você chega lá, Deus já sabe o que você precisa. Deus já sabe o que você precisa. Deus já conhece o seu coração. E o grande contraste, então, que fica estabelecido é que quando nós nos aproximamos de Deus, nós estamos nos aproximando de um Deus que é soberano. Um Deus que é onisciente, que sabe todas as coisas. E que não pode ser enganado ou manipulado. Deus não pode ser enganado nem manipulado. Não é a sua habilidade com palavras que vai enganar Deus. Ó Deus, graças eu te dou. Dou graças nada. Aquele cara estava cheio de si. Eu sou muito bom. Olhem para mim. Olha só como é que eu sou. Não sou como esse miserável publicano aqui, não. E graças a Deus nada. Ele estava cheio de si. Quando nós chegamos a Deus em oração, nós não podemos enganar Deus. E Jesus Cristo nos lembra isso. Ele já sabe todas as coisas. E o que fica estabelecido então é que a oração requer integridade e sinceridade. A oração é a hora em que nós jogamos limpo com Deus. É a hora em que nós nos derramamos diante de Deus. Que nós nos abrimos diante de Deus. Nesse sentido, há muito que nós devemos aprender com os salmos e com os salmistas. Um autor disse o seguinte a respeito dos salmos e a sua relação com o cristianismo dos nossos dias. O abismo que há entre o cristianismo moderno e a espiritualidade da Bíblia pode ser vista no nosso uso seletivo dos salmos, que era o inário do povo de Israel e da igreja do Novo Testamento. Os salmos não apenas refletem toda a experiência humana, por exemplo, confusão, raiva, medo, ansiedade, depressão, alegria incontida, mas também nos forçam a parar de fingir que tudo esteja bem com o mundo. Os salmos de lamentação, por exemplo, são veemente queixas diante de Deus em relação às contradições existentes entre suas promessas e a realidade pelo qual o seu povo passa. Esses salmos raramente são usados no culto cristão hoje em dia. Contudo, esses salmos são um ato de uma fé corajosa. Corajosa porque eles insistem em que temos de enfrentar o mundo como ele é. E que temos que abandonar toda ostentação infantil. Mas também de fé. Porque eles partem da convicção de que não existe assunto proibido quando se trata de termos uma conversa com Deus. Reter daquela conversa com Deus qualquer coisa da experiência humana, inclusive a escuridão de uma oração não respondida e os aspectos negativos da vida,
é negar a soberania de Deus sobre toda a vida. Assim, paradoxalmente, são aqueles que reprimem suas dúvidas com uma série de cânticos alegres que bem podem estar sendo incrédulos. Pela recusa de crer que Deus pode cuidar de toda a raiva que eles têm. Assim, os salmos de protesto constituem uma poderosa repreensão ao que passa por fé e louvor na maioria dos grupos cristãos de hoje. O que é irônico é que a vida moderna talvez nos exponha a mais confusão e dor do que qualquer coisa no mundo do salmista. E, contudo, ignoramos exatamente aquelas orações que vêm de encontro a tal senso de desorientação. Não é de admirar que muito do ensino atual quanto à fé não seja diferente do pensamento positivo dos gurus modernos da administração, conquanto vestido com uma roupagem pseudobíblica. A fé bíblica, entretanto, é exatamente o contrário. A fé bíblica é aquela onde você chega diante de Deus e você se derrama com sinceridade, integridade e honestidade diante dele. Nós temos esse privilégio de chegar diante do rei às 3 da manhã. Nós temos essa abertura. E com essa abertura, o que nós fazemos com ela? Estamos com sede e falamos, rei, eu vim aqui para te acordar só para ver se o senhor estava bem de noite. Né? Para o senhor ver como eu tenho amor por você e estou com cuidado por você. O senhor está bem? Está tudo certinho? Já dormiu? O senhor não quer uma aguinha? Vamos lá tomar uma aguinha? O senhor pega para mim também? Uma falsidade. Motivações escusas. A Bíblia vai deixar muito claro que nós temos abertura diante de Deus para levar para Ele todos os nossos sentimentos. E sabe o que é mais lindo, irmãos? É que o próprio Deus revelou isso para nós. Seus salmos são revelação de Deus, são palavra de Deus, inspiradas pelo Espírito Santo. Foi Ele mesmo que nos ensinou a fazer isso, a levar a eles esses sentimentos. Nesse sentido, então, os salmos não somente nos instruem, no sentido em que nós devemos ser claros e honestos em nossa oração, mas também ele nos dá as palavras quando elas nos faltam. Certo tempo atrás eu fui visitar uma pessoa que estava doente, e muito doente. E eu, conversando com ela, perguntei, como você está? Aí ela disse, eu estou bem. Mas não foi muito segura, eu estou bem. Aí eu perguntei de novo, não, mas como está? Conversei um pouquinho, não, mas como é que você está? Aí ela já teve clareza e ela disse, eu não sei. Não sei como é que eu estou. E aí ela foi honesta. Eu não sabia realmente como ela estava. E faltou para ela repertório, faltou recursos para ela dizer, porque nem ela conseguia identificar o que ela tinha. E aí eu abri o Salmo 22, então, para ela. E li o verso 1 do Salmo 22. Onde Davi vai dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Eu falei, é isso que você está sentindo? E ela falou, é isso que eu estou sentindo. Exatamente isso que eu estou sentindo. Exatamente isso. Eu estou me sentindo desamparado. Eu falei, então fala isso para Deus. Fala isso para Deus. E você pode dizer isso para Deus. Não é pecado. Porque o próprio Senhor Jesus falou isso para Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Se fosse pecado, então o Senhor Jesus Cristo não teria dito isso. A honestidade e a integridade, elas são fundamentais na oração. Não adianta você achar que com pompa das suas palavras você vai enganar e persuadir Deus. Você pode chegar ao Senhor com honestidade, com sinceridade. Mesmo que isso esteja ancorado na palavra de outras pessoas. Se você não tem o vocabulário, busque. Busque na oração do Pai Nosso. Você não consegue orar porque você está sem pão, não tem comida na sua casa. Senhor, dá o meu pão de cada dia.
Não é essa a repetição que o Senhor Jesus Cristo está condenando aqui. O de nós usarmos o repertório de outras pessoas que conseguiram expressar melhor aquilo que nós não conseguimos. O que Jesus está condenando nos gentios é a sua manipulação das palavras, que não é feita com um sentimento honesto e sincero e verdadeiro. Chegue diante do Senhor com a consciência de que Ele já sabe o que você necessita. Senhor, o Senhor sabe que eu necessito. O Senhor sabe que o meu coração está irado. O Senhor sabe que o meu coração está amargurado. O Senhor sabe que eu estou desesperado porque eu não tenho como pagar aquele boleto de amanhã. E isso está me afligindo de tal maneira que nem na igreja eu quero ir hoje. E o apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, naquele mesmo capítulo 8, mais para frente ele vai dizer daquele mesmo Espírito. Aquele Espírito que é o Espírito de adoção e que nos permite dizer, Abba, Pai. Ele vai dizer que esse Espírito nos assiste na nossa fraqueza. Porque não sabemos como orar, não sabemos orar como convém. E por isso o Espírito intercede por nós. E nós podemos ter essa confiança da ação de Deus em nossa oração. O Espírito reconhecendo a nossa fraqueza, intercedendo por nós, com gemidos inexprimidos. E o próprio Senhor Jesus, sendo um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, que conhece as nossas fraquezas, ou a nossa fraqueza, como o apóstolo Paulo vai escrever em Romanos 8. Ele intercede por nós. Nós temos segurança de que em Cristo nós temos essa abertura. Meus irmãos, o Senhor nos estimula a orar. O Senhor nos ordena a oração e a separar tempo para oração. E há promessas e promessas de como o Senhor usa a oração dos justos para mudar as coisas, para mudar as circunstâncias. É o que o apóstolo, aliás, o autor da epístola de Tiago vai dizer. Muito pode em sua eficácia a oração dos justos. E que o próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer, batei e abrir-se-vos-á, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Mas a nossa oração não pode ser nem como a dos hipócritas, nem como a dos gentios. Ela deve ser um relacionamento com Deus, onde nós falamos com Ele com sinceridade e honestidade, buscando a presença dEle acima de todas as coisas, buscando o relacionamento com Ele acima de todas as coisas. E aí nós podemos então ter a mesma confiança do profeta Miqueias, que diz assim, eu porém esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Vamos orar mais uma vez? Senhor, há tantas promessas que o Senhor fez para nós, se nós buscarmos a Ti em oração. E nós já confessamos a nossa falha em dedicar tempo para isso. Nesse momento que nós queremos é suplicar ao Senhor, que o Senhor encha o nosso coração da fé que ora. Naquela parábola que o Senhor Jesus Cristo contou daquela viúva, que ia aquele juiz repetidas vezes, buscando que o seu caso fosse solucionado. Ele termina a parábola perguntando, quando o Senhor voltar, haverá fé na terra? E é isso que nós pedimos ao Senhor, nos dá fé. Porque é a fé que nos leva a orar ao Senhor. A confiança de que o Senhor controla todas as coisas. Mas não só isso, a confiança de que o Senhor vai nos receber em oração. E o Senhor vai nos ouvir em oração. E o Senhor nos dará de si mesmo em oração. E responderá às nossas necessidades. Porque o Senhor já sabe. Então nos ajuda, Pai. Nos ajuda a não ser como os hipócritas, nem como os gentios.
Dá-nos um coração que está voltado para o Senhor e que é honesto para com o Senhor. Que ora confiante de que o Senhor nos ouve. Abençoe a tua igreja, que essa seja uma igreja de oração. Que nós possamos, ó Pai, nos dedicar ao Senhor com tempo exclusivo. Não tempo dividido com as demais tarefas, não tempo dividido com outras coisas que são importantes, mas não são o Criador do céu e da terra. Nos ajuda a ter essa visão para Ti. É a nossa súplica no nome de Jesus Cristo. Confiados nele nós fazemos isso. Amém.